Este podcast é uma realização do Programa de Pesquisa em Enriquecimento Curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. Está começando mais um podcast Inside, Negócios e Oportunidades. O tema do podcast de hoje é Mercado de Estética, Tendências e Oportunidades. Doutora Adelena Sarmento, biomédica esteta, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao podcast Negócios e Oportunidades. Boa noite, Nelson. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, para começar, nós achamos muito interessante algumas informações que nós pegamos sobre o mercado de estética. Só para os nossos ouvintes terem uma real clareza de como que o mercado está. O mercado de estética é ainda um dos setores mais promissores do Brasil. O Brasil é o terceiro lugar em mercado de beleza e de estética do planeta. O número de profissionais no setor cresceu mais de 5 vezes de 2014 a 2019, saltando de 72 mil para 480 mil profissionais nesse ramo. O mercado de estética cresceu em 5 anos 567% no Brasil, uma coisa impressionante. Só no setor de franquias, o ramo de saúde, beleza e bem-estar faturou 34 bilhões de reais. Em 2019 foram registrados cerca de 500 mil salões de beleza em todo o Brasil. Uma coisa impressionante em tratando de números, economia e empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses números que nós comentamos agora. Então, eu vou me apresentar um pouco também, Sim. Falar um pouquinho a respeito de 2 profissões que estão embutidas dentro do que eu faço, que tem uma diferença entre a estética e a biomedicina esteta, né? Eu sou esteticista, comecei em 1985, eu comecei cedo, comecei com 15 anos, eu estou há 40 anos nessa área. Eu comecei em uma época que não realmente sabia o que era estética. E a estética, hoje, no nosso número, né, de mercado atual, separando tanto o tecnólogo quanto o técnico, ele é uma área onde não se atua com injetáveis. A biomedicina estética, que me dá o título de doutora, é onde nós atuamos com injetáveis, mas todos estão ligados à saúde e à prevenção em saúde. Não propriamente como quando se falava em estética nessa época anterior, que estava ligado quase que diretamente a um público com um poder aquisitivo alto e diretamente ligado à vaidade. Hoje esse quadro, pelos números, já dá para se observar que mudou bastante, que esses números não seriam possíveis no mundo, principalmente brasileiro, onde ele é destaque no mundo inteiro. Verdade. E a população não é uma população onde a maioria tem um poder aquisitivo alto. Nosso poder aquisitivo, ele é médio. Então, hoje a estética ela consegue alcançar não só as classes altas, como as classes, vou dizer aqui assim, de periferia. São números que se estendem a partir das evoluções, tanto da cosmética, como da eletroterapia, como de conhecimento mesmo. No meu tempo não existia, só existia uma escola no Brasil, que era da Madame Clotes, no Rio de Janeiro. E o curso que surgiu aqui foi no SENAC de auxiliar de esteticista, quando se começou realmente a ter uma noção de anatomia, fisiologia, conhecimentos cosmetológicos, eletroterápicos, e nada comparado ao que se tem hoje. Isso eu estou falando da estética, não estou falando da biomedicina. Entendi. E isso propõe, ou se propôs, né, uma qualificação melhor. Né? E qual é a importância da qualificação técnica nesse mercado? Então, a estética, ela, por essa mistificação de se entender de que ela era alguma coisa feita para uma elite, realmente foi uma época realmente em que, por falta de conhecimento, né, o povo pereceu realmente em não entender que a estética ela não é vaidade, ela é uma prevenção em saúde. E quando eu falo em saúde, vou colocar aqui um exemplo muito básico, uma massagem relaxante.
Se eu tenho conhecimento de anatomia e fisiologia, ela já vai me ajudar. Mas se eu tenho conhecimento de hormônios, tenho conhecimento de situações do dia a dia que envolvem o meu emocional e sei fazer essa leitura dentro do organismo humano, eu direciono os meus processos que podem ser feitos até a domicílio de forma mais responsável e de garantir um resultado, de não olhar para o meu cliente simplesmente como mais um cliente dentro da minha clínica, mas personalizar esse tratamento de acordo com a necessidade dele. E isso não é possível se eu não investir em aprimoramento, em conhecimento, em qualificação. É interessante você estar falando isso, porque também existe um outro contraponto, né? Como existe uma grande... Esse número bastante forte, grande, desse mercado, que é promissor, mais vai ser... a tendência a ser mais promissora, nós também temos um lado das pessoas ter, vamos dizer assim, usar isso como forma de ganhar dinheiro sem qualificação técnica. Qual é o risco de uma pessoa fazer procedimento técnico, estético, com pessoas que não são qualificadas? Então, nós temos dos menores, que é insatisfação no resultado, e isso até mesmo quem tem conhecimento corre esse risco, porque cada organismo reage de uma forma diferente, e nós não podemos garantir resultado em cima de organismo, mas nós temos uma expectativa, que inclusive pelo número de sessões, por uma série de protocolos, nós podemos criar uma expectativa. Quando eu não tenho conhecimento nenhum daquilo que eu estou fazendo e crio uma expectativa, eu posso ter um efeito que a gente chama de efeito rebote. Eu posso ter efeitos contrapostos àquilo que eu me propus. Vou colocar um outro exemplo aqui para ficar bem mais claro. Eu gosto de trabalhar com exemplos. Eu quero fazer um tratamento para emagrecer. Eu estava conversando que a massagem ela não é emagrecedora, ela é massagem modeladora. O que significa? Que para emagrecer vai depender mais do cliente do que do próprio profissional. Porém, se eu não engordo, se eu procurar uma nutricionista, uma nutróloga, porque eu tenho dificuldade, eu tenho algum desnível fisiológico que me impede de engordar, o processo dentro da estética ele pode ser usado. Ele pode ser usado para preparar esse organismo para ativar uma circulação de forma manual ou eletroterápica ou até cosmetológica e associado a essas parcerias com outros profissionais da área da saúde, como nutricionista, ela tomar um suplemento e esse suplemento ser melhor absorvido depois de um procedimento estético. Então, se eu não tenho conhecimento, a massagem modeladora ela não vai mudar, ela vai continuar sendo a mesma, só que com um objetivo diferente, agregado a outros conhecimentos, a outros profissionais. E eu acho interessante que, como esteticista, eu não devo parar só no curso de estética, seja ele técnico, tecnológico, tecnólogo ou superior. Eu tenho que procurar realmente me aprimorar em conhecimentos. Por exemplo, eu sou biomédica, mas eu faço pós-graduação em estética avançada em prescrição e em nutrição, porque eu quero mais conhecimento para atender melhor o meu cliente. Então, se eu sei que a deficiência do meu cliente pode estar num processo hormonal, eu não vou poder tratar, mas eu posso ter um associado, alguém que vai me ajudar a tratar e, junto ao trabalho que eu tenho como esteticista, ajudar tanto para engordar quanto para emagrecer. Porque se eu termino de fazer uma massagem, estou com um metabolismo todo acelerado, eu saio, eu vou tomar um chopinho, eu vou comer uma feijoada, eu não estou querendo emagrecer. Eu, além de engordar, eu ainda estou querendo gordura visceral. Mas se eu não sei o que é gordura visceral, eu tenho que frequentar um curso técnico para saber o que é. Eu posso aumentar o meu número de triglicerídeos, eu posso aumentar o meu colesterol, eu posso ter um processo cardíaco, eu posso alterar a minha pressão, eu posso morrer. Que irresponsabilidade. Totalmente. Que irresponsabilidade. Tá. Então eu posso dizer que trabalhar com estética é escolher trabalhar com gente, com pessoas. Aí você fala assim, parece óbvio, né? Mas no sentido da humanização, né? Sim, você tem dois aspectos aí. Primeiro, que quando você monta uma clínica, você monta para ganhar dinheiro, né?
Você, querendo ou não, você não vai Correto, colocar um negócio, vai investir, vai empreender. É o grande objetivo. Exatamente. Só que você tem 2 tipos de empreendedorismo ali. Você tem o financeiro, o que você quer buscar o melhor para oferecer o melhor, mas você tem o humano. Você tem uma pessoa, você vai tratar com vidas. Você não vai pegar, por exemplo, sou esteticista e tem um equipamento. O equipamento deu problema. A pessoa que vai lidar com esse equipamento, ele empreendeu em equipamentos, em conhecimento de equipamentos. Agora, quando eu estou empreendendo em estética, eu estou empreendendo em seres humanos principalmente porque, ainda que hoje a estética não seja só exclusivamente feminina, a maioria do público é feminino. E mulher é de fases. Mulher não é de lua. Mulher amanhece com um humor hoje, amanhã ela está com outro, daqui a 1 hora ela está com outro. De acordo com o aroma, ela muda o humor. A dor de cabeça dela é diferente da dor de cabeça do homem. Tem que entender, e você tem que humanizar. Você conquista, às vezes, um paciente, um cliente, não é nem pelo resultado do seu tratamento, é pelo seu tratamento com ela. Que legal. Eu acho que isso aí é preciso entender isso, né? Porque senão você acaba aí perdendo a oportunidade até de entrar nessa área, achando que é só, né, uma limpeza ou sei lá o que vai... E não é assim, né? E o que é mais interessante é que você construir um império, você demora, às vezes, quantos anos de um técnico, quantos anos de um tecnólogo, e... Se você não tivesse a humanização, para derrubar um comentário ruim de um cliente, ele pode derrubar esse império que você levou, às vezes, décadas, anos para poder construir. E não é uma questão de trabalhar. A primeira coisa que você tem que fazer, independente da área, eu digo isso dentro da estética porque 40 anos dentro, se eu não amasse, eu não estaria mais dentro. Você tem que amar aquilo que você faz, você tem que saber que você está no caminho certo. Porque se você vai pegar um ser humano que hoje está com humor e amanhã está com outro, se você não tiver paciência para entender que hoje aquele aparelho para ela não vai fazer o humor dela ficar pior, ela vai sentir dor, ela vai se sentir incomodada e ter aquela destreza de mudar um protocolo. Se você não tiver conhecimento, você não faz. Se você não amar o que você faz, você não vai ter paciência e vai chutar o balde. Correto. Agora, deixa eu entrar um pouquinho na parte mais de segmento de público. O mercado estético, as técnicas de estética, era conhecido porque era voltada mais para o público feminino. Como é que está isso hoje? Porque deve ter também, ao mesmo tempo que aumentou o número, mas deve ter aumentado também a diversidade disso, né? Sim, sim. Eu até vejo o seguinte, o conhecimento ele não veio só para o ramo da estética. O ramo da estética absorve um conhecimento que está no mundo. Então, hoje, nós tínhamos, engraçado, que é muito interessante, que me veio à memória, que antigamente a gente chamava mancha de rosto de cloasma gravídico, porque era da gravidez. Então, obviamente, cloasma gravídico da gravidez era uma coisa que só acontecia com mulheres. Só que os estudos levaram a crer que o homem possuía a mesma mancha. Mas o homem não engravida. Quem toma anticoncepcional está no estado de gravidez constante, o homem não toma anticoncepcional. Então, como que ele tem a mancha? Então, estudos, né, que eu não vou entrar nesse mérito agora, passaram a ver que não era uma particularidade feminina. Homens também têm emoções, homens também querem se cuidar. Aí surgiu o termo, na minha época, de metrosexual, porque o preconceito era muito grande, né? Então surgiu o metrosexual. O que era o metrosexual? Aquele homem que se cuidava, aquele homem que frequentava um salão de beleza e não uma barbearia, para cuidar das unhas, para cuidar do cabelo, para cuidar do corpo, para cuidar da pele. E isso hoje não está só entre o público feminino e masculino. Isso hoje é feito com casais, com crianças. Olha só, hein? Em spas, com animais, com pets, com plantas. Então, coisa. A estética hoje, ela abrangeu... Terceiridade também, né? Gestantes. E, sim, nossa, muito então, bem-vindo. O leque de oportunidades se abre assim de uma forma muito grande, né? Sim, inclusive a biomedicina mesmo, ela só passou a ser conhecida depois que a estética passou um leque de especialização da biomedicina. E evidentemente, devem existir produtos especiais para homem,
para adolescente, para, né? Boa essa sua colocação. Quando eu comecei, não existia. Nós não tínhamos nem filtro solar. Na realidade, em 1985, ninguém sabia o que era. Vinha um Nivea importado lá da Alemanha, que era muito pesado para o nosso clima, para o nosso tipo de rosto. Quem tinha pele oleosa não podia usar. Vinham os pancakes. Então, o que nós tínhamos era maquiagem, ou seja, camuflagem de um problema, tanto de mancha quanto de acne. E houve um tempo político no nosso Brasil em que isso tudo caiu, as linhas importadas foram embora e o Brasil ele teve uma necessidade de crescer para sobreviver dentro da área. As farmácias de manipulação vieram várias linhas, né? Eu falo que eu tive o privilégio, eu não li isso em nenhum livro, eu vivi essa história, estava dentro dela, eu vi isso acontecer, eu acompanhei. E aí então veio uma coisa chamada nanotecnologia. Veio outra coisa chamada nutricosmético, que você hoje pode ingerir, a estética pode trabalhar com esses suplementos. Veio uma outra coisa chamada neurocosméticos, que trabalha com sensorial. Veio também o avanço não só na cosmética, quanto na parte eletroterápica. Mas essa cosmecêutica, né, essa da parte cosmética, apesar de que para vigilância sanitária é grau 1, é grau 2, mas para nós da estética, que tem todas essas subdivisões, elas são interessantes que hoje você pode personalizar tratamento, não só por sexo e idade, mas também por fototipo, por biotipo, por disfunção. Então, como home care, que as pessoas não usavam nada em casa, né? E hoje ainda tem. A pessoa trata muito hoje do rosto, passa alguma coisa para limpar o rosto e um filtro solar. Mas para o corpo, é muito raro alguém dizer que usa uma manutenção de tratamento para o corpo. E vai crescer. A estética não parou de crescer. A estética está... Os números comprovam isso, né? Isso Tratamentos aí. Naturais, por exemplo, né? Sim, deve estar muito em alta. Sim. Eu até costumo falar, você vai até rir de mim agora, maconha é natural. Tem que tomar muito cuidado com o que é natural. Às vezes a gente fala, né, olha, os tratamentos naturais são os melhores, mas a questão é só a dose, né? O que separa o veneno do medicamento. Você tem que saber com que dose, né? Você vai colocar as coisas também que são naturais. O que eu costumo falar muito, que o que está diferenciando bastante é a questão da humanização mesmo. Você perceber as questões de disfunção, né? E o que leva, porque a estética, o corpo fala. Então, quando ele chega no ramo estético, você já está com acne, você já está com uma mancha, você está desenvolvendo uma celulite, é porque tem alguma coisa por trás disso. E a estética é só a consequência. Então, se eu conseguir trabalhar isso, eu consigo prevenir. Você chega cansado, estressado, estafado, vai fazer uma massagem relaxante, o que eu vou estar prevenindo aí em você? Um processo cardíaco, uma pressão alta, tá? A estética, ela consegue manipular tudo isso, fora a autoestima, que hoje comprovadamente, cientificamente, é um dos processos que mais estão incluídos na depressão. E que precisam de ser mais tratados e a necessidade é muito grande, né? E de conhecimento. É isso que eu queria exatamente chamar a atenção. Porque você falou de várias novidades aí, nanotecnologia, né? Lembrando, assim, tudo isso é por bem, né? Tudo isso foi feito para ser bem utilizado, mas lembrando que utilizado por pessoas qualificadas, que estão se qualificando, que sabem trabalhar com isso, né? Isso, eu sempre costumo falar, né, para as minhas alunas o seguinte: o cliente que às vezes chega para você tem mais conhecimento do que você da área, porque uma dermatologista pode te procurar para fazer uma limpeza de pele. Não estou dizendo que ela vai entender mais do que você dentro da área em que você se especializou, mas ela não é leiga dentro do assunto. Ela tem um conhecimento. Às vezes, hoje, a pessoa está muito ligada no Google, na internet, e ela pode vir até com uma informação equivocada, usando um produto na pele que a internet falou que é bom, e você precisa ter conhecimento desse produto, ou para confirmar, ou para desmistificar, ou para dizer o seguinte: não, esse aqui não é bom para você, mas é por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Bom para você é esse aqui, mas não é simplesmente dizer, usa isso aqui e pronto, isso aqui é bom para você por isso, porque esse ativo vai fazer isso, porque se você não disser, ele vai perguntar.
E às vezes ele sabe. Ele só quer saber se você também sabe. Entendi. Entendeu? Então, se você não... O que conquista... E o cliente, ele se sente valorizado quando ele está diante de um profissional que tem conhecimento. Informe Inside. O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Universidades, apresenta Programa Nossa Bolsa 2022/2. As inscrições estão chegando. Leia o edital no site faps.es.gov.br/Nossa Bolsa. Não deixe para a última hora. As inscrições começam dia 1º de junho. Eita! O CET Vasco Coutinho convida para o maior festeirê dos bons. É o Arraiá, tudo junto e misturado. Vocês não podem apartar. Vai ter pipoca, salgadinho, muita festa e diversão. Vai ser dia 2 de julho, sábado, às 5 horas da tarde, lá no pátio do CET Vasco Coutinho, ó, hein? Todo mundo com o partido que vai ser bom demais, sô! Informe Inside. A tecnologia de antigamente, ela está sendo repaginada. Os ultrassons, só existia um tipo de ultrassom, não era usado em facial, hoje ele está vindo microfocado, está vindo em alta e baixa frequência. Então, eles estão sendo repaginados, estão evoluindo bastante, com exceção da criolipólise, que é um trabalho que trabalha com congelamento de gordura. As outras tecnologias básicas do meu tempo, elas estão sendo não só repaginadas, elas estão evoluindo e estão crescendo muito. Eu acredito que teve uma época em que eu não ia mais a congresso. Em São Paulo, em Milão, era o primeiro da época, o Brasil era o segundo maior do mundo na Hair Brasil. Hoje eu acredito até que seja o primeiro, que eu tenho uma amiga minha que mora na Itália, ela falou que o melhor de lá é em Bolonha e não está tão bom quanto o brasileiro. Então eu acredito que hoje nós sejamos o melhor congresso do mundo. Incrível. E o que é interessante, que eu achei assim, não tem novidade. Aí veio a radiofrequência. A partir da radiofrequência, todas as outras tecnologias começaram a evoluir. E vou te dizer, eu achei que no laser ia parar e não parou. E eu acredito que de agora em diante muita coisa nova também, não nova, mas evoluída daquilo, né, de que já era de base, que agora já tem outras bases e que estão fazendo associações lindas. A drenagem linfática, gente, que antigamente a gente não podia colocar a mão em íngua nem nada, é um trabalho de o quê? Que no Brasil não deve ter nem 100 anos. E é um trabalho que hoje associado, as pessoas já conseguem fazer outras associações, e é um trabalho manual lindíssimo de pós e pré-operatório e que está evoluindo inclusive associado a cosméticos, associado às novas tecnologias. Então tem muita coisa, é muito encantador esse mercado. Eu tô aqui é apaixonante. Estou viajando. Agora, me surgiu uma pergunta aqui que eu acho interessante. Como está se aumentando o número, né, em todos os termos, números de dinheiro, pessoas, ainda os tratamentos de estética enfrentam algum preconceito em termos de acessibilidade? Por um exemplo, é muito caro, eu não vou. Como é que está isso hoje ou já foi derrubado isso? Em termos, sim. Em termos, não. A estética básica, você tem hoje como levar esse acesso à maioria da população. Não são tratamentos caros, porque são investimentos de tecnologias mais em conta e que você pode trabalhar bastante com as mãos. E você tem também outros acessórios em madeira, que você pode também fazer trabalhos lindos dentro do spa, principalmente. Você tem hoje os trabalhos de spa, eles não são tão tecnológicos. Eles são muito através de ervas, de plantas, são bem mais naturais. Entendi. Né? E você consegue ter esse acesso, inclusive, a domicílio. Só que tem tecnologias de alta potência que realmente são muito mais caros. Qual é a diferença desse tratamento mais acessível para esse tratamento de alto nível tecnológico? Tempo. Tempo. Eu posso hoje ter um aparelho que vai me dar um resultado
em uma aplicação. E eu tenho aqui com a minha mão, com o meu processo, 1, 2 vezes por semana, em 10, 12 sessões, 30 sessões, um resultado em que, de repente, uma tecnologia mais avançada, mais cara, me daria em menos tempo. Mas tanto uma quanto a outra são 50% de resultado. Os outros 50% é o cliente. Olhem. Tá? Se o cliente não fizer aquilo que você manda... Também, porque sim, não é milagre. Não. É tratamento, É né? tratamento. E ele tem que seguir a sua orientação. Então, mais importante ainda, quando você vai empreender, se você não tiver conhecimento para poder direcionar, para poder orientar o seu paciente, você também não tem bons resultados. Porque quem vai dar orientação para ele, essa é a sua função. Eu vou pegar você por inteiro. Então, em cabine, eu vou dar o meu melhor, mas eu tenho que cobrar o seu melhor dentro de casa. Na ingesta de água, na ingesta de carboidratos, na ingesta de açúcar. E como que eu vou te orientar se eu não tenho conhecimento? No que você pode suplementar, porque eu posso usar um nutracêutico, mas eu preciso que você tenha, eu preciso saber quem você é, como funciona seu organismo, para poder te orientar. Então, se eu não tiver... vou te dizer que no começo, até às vezes, você precisa muito mais da literatura, muito mais de artigos científicos, e enfiar realmente a cara nos estudos, que contra um artigo científico não tem contestação. Então, você precisa de estudar muito porque você não tem prática clínica. Hoje, com 40 anos de estética, eu olho para você, eu sei o que você precisa, mas eu já olhei muito para você e corri para os livros, para entender o que você precisa. Já liguei muito para professor. Até hoje a gente tem esse grupo em que eu tenho alunos que me procuram até hoje quando tem dúvidas. Você nunca vai chegar no nível que você sabe tudo, porque o organismo ele também evolui. Antigamente não é que não existisse. Eu toco tanto na depressão que parece que antigamente não existia. Existia, mas ninguém conhecia. Sim, sim. Hoje a diferença é que nós temos conhecimento. Então, esse conhecimento ele é libertador. E esse conhecimento você só vai adquirir estudando. Não tem outra maneira, ele não vai cair do céu. Quando eu dava curso de depilação, as pessoas me viam depilar e achavam fácil. Mas quando pegava para fazer, via que não era tão fácil assim. Que tinha que ter técnica, tinha que ter conhecimento, tinha que saber o produto que passar antes, o produto que passar depois, como aplicar, como puxar. E não muda. Não muda quando você está na estética, não muda quando você vai fazer a medida, você vai fazer a bioimpedância dessa pessoa, você vai saber do dia a dia dela, você tem que entrar um pouco na intimidade dela, porque você tem que saber como ela se veste, como ela se senta, o que ela faz o dia todo, o que ela come, o que ela bebe, como é que ela se comporta para saber como o organismo dela responde. Entendi. E tem uma questão também. Dentro dessa área aí, você falou que tem o conhecimento, ele é muito importante. Essencial. Né? Com 40 anos de profissão, ainda você precisa de estar atualizado. Essa era a minha pergunta. Qual a importância de estar qualificado e atualizado nesse segmento, nesse mercado? Total. Tanto porque... você tem um cliente que, se ele tiver qualquer dúvida, você vai precisar satisfazer, e se você não conhecer tanto quanto não, você tem que conhecer mais do que ele. Né? É engraçado que antes, eu sempre costumo dizer que o professor ele aprende muito com o aluno ele não se dá conta quanto ele ensina um professor. Às vezes você tem uma frase que você tem tudo ali dentro da frase, mas falta uma vírgula. Às vezes o aluno vem com uma vírgula que vai fazer a diferença na sua frase. O que isso significa? Que para eu poder dar aula, eu preciso estar com uma prática clínica, eu preciso estar entendendo daquilo. Então, para eu poder entender o meu paciente, eu preciso estar o tempo todo estudando. Eu preciso estar o tempo todo aprendendo. E não é aprendendo só em livro, não, aprendendo a pessoa, estudando a pessoa, estudando com a pessoa, tentando ver, 5 sessões não deu resultado. Para tudo. Vamos ver o que está de errado aqui. Olha, hein? Vamos ver muito importante isso. Aí a gente entra, a gente junta a área de estética com a área de ética. Isso, né? Aí. Isso é muito importante. Até mesmo porque é o próprio cliente que vai te ensinar. Você tem que parar tudo
e ver o que está acontecendo de errado com ele. E ele tem que ser muito sincero com você e você, olha, o tratamento que eu estou fazendo não está dando resultado. Porque não está dando resultado, nós vamos ver agora. Senão eu vou ter que te encaminhar para um clínico, para um cardio, para um endócrino, para um gineco, para um nutri. Alguma coisa vai ter que entrar aqui junto conosco, porque o tratamento, a expectativa era de você ter X resultado. Se ele não está dando resultado, tem alguma coisa errada, nós vamos ter que parar para ver o que é. Delena, provavelmente a maioria dos nossos alunos aqui do Centro Técnico Vasco Coutinho estão pensando, estão se formando e pretendem abrir o seu próprio negócio. Saber sobre empreendedorismo é fundamental? Eu acho que sem isso ele nem consegue. Ele não consegue nem dar o primeiro passo. Eu nunca fui... em 40 anos de profissão, eu nunca tive um cartão de visitas. Tudo foi boca a boca. No meu tempo, não existia essa facilidade de empreendedorismo. Imagina, que é isso? Hoje as pessoas já têm tudo na mão, vocês já dão... O empreendedorismo dá para você o passo a passo, o ABC, de quando só dá errado hoje num negócio quem quer ou quem não tiver força de vontade para pegar os bons e os maus momentos, né? As vacas magras, as vacas gordas, saber administrar isso. Porque no meu tempo não existia isso. A gente trabalhava o ano inteiro e parava janeiro, porque janeiro não dava nada. Se a gente tivesse empreendedorismo, hoje ninguém para, época nenhuma na estética. Imagina. Não para, porque você sempre tem um plano B, um plano C, um plano D, que se alguma coisa der errada, você tem outra. Você escolhe o tempo que você quer parar. Vou pegar esse feriado aqui, e se você quiser trabalhar no feriado, você trabalha, porque tem empreendedorismo para te ensinar a trabalhar no feriado, no final de semana, nas férias. Muitas oportunidades. No meu tempo não tinha isso. Por exemplo, aqui no Vasco Coutinho, além do curso de técnica estética, nós temos a incubadora de empresa, onde a gente auxilia, né, quem sabe o futuro técnico estética a montar o seu próprio negócio. Pois é. De forma totalmente gratuita, que não paga nada. A nossa intenção é colocar ele no mercado para ele ganhar dinheiro. Pois é. E hoje em dia, humanamente, honestamente, só não ganha dinheiro quem não quer. Porque eu ainda não sei, se eu disser para você que eu sou jurássica, eu não sou uma pessoa tecnológica, aí o que eu faço? Eu pago alguém para fazer isso para mim. Porque é uma necessidade do mercado hoje. Se você não tem um Instagram, parece que você está fora do mundo. Fora. Dinossauro, pois é, e eu sou desse jeitinho. Então, eu pago alguém para fazer para mim aquilo que hoje o empreendedorismo ele exige. Porque eu não fui uma pessoa adaptada a esse mundo de hoje. Hoje os meninos já saem, antes de sair da escola, né? Antes de sair daqui já estão trabalhando, as pessoas já estão atrás de vocês, me indica alguém, eu quero alguém, entendeu? Já estão buscando. Delena, nós estamos chegando ao nosso final da nossa entrevista, do podcast, já te agradecendo, nossa, foi muito incrível, que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos que hoje estão se qualificando e pretendem ingressar no mercado. Nossa, um conselho, né? É como eu falei, amar o que faz, buscar fazer corretamente, com honestidade, nunca deixar de estudar, nunca. Correr atrás de informação é essencial, mas acima de tudo, ser humano com aquilo que faz. Procurar fazer corretamente, dentro da lei, não esperar. Eu estava até, acho que, comentando com você lá fora. Eu posso fazer de qualquer maneira, eu posso piratear, como diz outro, né? Eu posso até fazer isso, como eu não investi em estudo, então eu posso cobrar muito abaixo do valor de mercado e coisa e tal. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é você trabalhar dentro da lei, porque enquanto está dando certo, você não vai ter problema, mas o dia que der errado, você pode perder, inclusive, o direito de exercer a sua profissão. Muito importante. Doutora Delena Sarmento, biomédica estética, foi uma honra, foi um prazer, muitos ensinamentos. Viajei aqui em várias oportunidades que os nossos alunos podem ter a partir de agora. Muito obrigado e foi uma honra. Eu que agradeço, a honra foi toda minha.
Esse foi mais um Podcast Inside, Negócios e Oportunidades. Esse podcast foi produzido pelos alunos de Rádio e TV do CET Vasco Coutinho. Na direção, professor Gustavo Belo e Nelson Mota. E na produção, os alunos Gabriel Viana, Gabriel Patrocínio, Josué Oliveira, Joyce Oliveira, Victor Leonel e Yara Guidini.